Seja bem-vindo ao Crescer com Emoção, um espaço para falar sobre sentimentos, desenvolvimento, cultura, infância e a beleza de crescer com consciência, com afeto, com ciência e com um pouquinho de coragem. E hoje o nosso tema é profundo, delicado e muito necessário: os traumas transgeracionais. O que será que ainda nos habita, mesmo sem termos vivido? Vamos juntos nessa escuta? Primeiramente, queria entender com vocês o que são traumas transgeracionais, né? São dores que atravessam gerações, né? Traumas transgeracionais são as dores que atravessam gerações. E mesmo que você nunca tenha vivido uma guerra, uma ditadura, uma fuga, a fome, o racismo, talvez seu corpo carregue o que seus antepassados viveram e não conseguiram dizer. Essa transmissão pode ser silenciosa, sutil, mas real. E aí pensando, né, não se trata de uma herança genética, como a cor dos olhos, mas de heranças emocionais, corporais, relacionais. E o mais curioso é que não é falado. Muitas vezes é repetido. Ou seja, a falta da fala repete o episódio. Até ser escutado, né? A vitrola quebrada. E se eu buscar agora exemplos, né, Brasil e na Alemanha, como eu por enquanto moro aqui na Alemanha, então vou pegar isso também como exemplo. No Brasil, começando pelo nosso país de origem, né, o país de origem, eu vejo que muitas pessoas, nós sabemos, né, que vemos muitas pessoas marcadas pelo medo, pela desconfiança, por uma luta diária para sobreviver. Famílias que viveram o trauma da ditadura militar, do racismo estrutural, da pobreza crônica. E algum dessas situações eu tô dando uma risadinha por conta de eu esquecer, né? Enfim. Uma dessas situações a gente se encaixa, né? E a gente pode partir do princípio, ok, minha família, meus ancestrais estiveram nesse tipo de situação, né? Seja a situação da ditadura militar, do racismo estrutural e da pobreza crônica, né? Essas histórias foram silenciadas, né? Por gerações, como não chore, engole o choro, não fala disso, né? E assim foi indo. E quando eu pego a Alemanha também como exemplo, muitos netos e bisnetos da guerra cresceram em casas onde não se falava do sofrimento, né? Mães que não sabiam dar afeto, pais exigentes e frios, né? Havia essa propaganda pedagógica na época da guerra, na qual a criança era deixada para chorar até ela se acalmar sozinha. Então, a reconstrução do país veio com muita dor não elaborada, né? E muito silêncio. Tanto é que a nossa visão de primeira mão, né? O estereotipo que a gente recebe é que os alemães são frios, né? E eles são cuidadosos ou distantes, né? Cada um vê e nomeia como vive essa experiência. Mas ambas as culturas, cada uma a seu modo, aprenderam a seguir em frente, né? Mas nem sempre a curar. E aí, como isso aparece em nós hoje, né? Como é que a gente pode fazer essa reflexão? Você pai, você mãe, né? Cuidador. Porque a partir de você pode se quebrar um ciclo, né? Se quebrar um padrão de comportamento. Você já se sentiu inseguro sem saber por quê? Você já se sentiu?
Você já reagiu com raiva a algo pequeno ou se sentiu exausto? Tentando agradar todo mundo, por exemplo. Então, assim, essas reações, elas podem ser ecos de algo antigo. Bem mais antigo. Padrões de comportamento, relacionamentos repetitivos, medos irracionais, tensão constante, né? E talvez você esteja tentando sobreviver a um perigo que já passou, ou talvez esteja tentando dar conta de uma dor que nem é só sua, não é mesmo? Isso não é drama, isso é neurociência, mais história, mais afeto, né? E aí, indo nessa viagem, né, passando por essa linha de trem que a gente está seguindo, o que fazer com essas heranças, né? O que a gente pode fazer para que as crianças que estarão nos nossos cuidados, sendo filhos ou cuidadores, não precisem levar esse trauma transgeracional, né? Porque não se trata de culpar nossos pais ou avós, né? Eles fizeram o melhor que podiam com o que tinham. Mas reconhecer essas histórias é dar um passo na direção da cura, né? E uma base mais saudável para gerações futuras, né? Então, falar, escrever, escutar, perguntar, na terapia, no diário, na roda de conversa, uma roda de conversa acolhedora, né? Sem julgamentos. É importante, mesmo que não saibamos tudo, podemos dar novos sentidos, né? E como diz a sabedoria ancestral, né? Quando uma pessoa se cura, 7 gerações respiram. E esse é o convite que eu quero fazer com esse tema. Pra gente olhar para as nossas dores, que a gente fala, o que é isso, né? E não colocar um rótulo de ser fora do padrão e dar nomes como, sou loucura, desequilibrada, não. Simplesmente olhar para esse lugar com carinho e iniciar essa viagem nesse trilho, né, da cura. E se você sente que carrega algo que não começou em você, que bom que você chegou até aqui. Você pode ser a primeira pessoa da sua família a falar, ou talvez a última a repetir. Que este episódio aqui, né, possa te inspirar a respirar mais fundo, olhar com mais carinho para sua história e para as histórias que te fizeram, né? E esse foi mais um episódio do Crescer com Emoção. Se fez sentido para você, compartilha com alguém que carrega silêncios. Então eu digo até a próxima.